Olá pessoal, olá povo de Deus, desde já eu quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Hoje nós teremos a oportunidade de estar falando sobre a lição de número 7, sobre o discípulo e a fé. Nós vamos aprender hoje sobre a fé, o que é a fé, qual é a importância da fé. Vamos entender também qual é a chamada dos discípulos, por que Deus levantou os discípulos para fazer a sua obra, qual o propósito que Deus tem em tudo isso. Então hoje nós estaremos falando sobre os discípulos e sobre a fé. Nós podemos entender que a fé, a Bíblia diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, mas à vista dos que se vê. Então a fé é algo sobrenatural, é algo que nós temos que estar baseado na fé, porque nós cremos no impossível. Cremos não naquilo que nós vimos, mas naquilo que nós acreditamos. E a fé é naquilo que você acredita, é naquilo que você crê que vai acontecer. Então você usa a sua fé, então a fé é tudo isso. E hoje nós estaremos falando sobre isso na lição de número 7. Hoje nós estamos na 7ª aula do nosso discipulado. Essas aulas estão uma maravilha. Deus está falando conosco de uma forma tremenda e de uma forma sobrenatural. Nós podemos estar tendo a oportunidade de estar aprendendo sobre a palavra de Deus, tirando as nossas dúvidas acerca da palavra do Senhor, né? Tivemos aí já aulas maravilhosas e eu creio que o melhor de Deus está por vir para cada um de nós. Então eu quero te convidar a você ficar conosco aí até o final desse discipulado. Esse discipulado nós estaremos falando sobre 13 aulas e eu quero que você fique conosco aí até o final. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Gilvan Santos Produções e compartilhe com seus colegas, divulgue este trabalho, né? Ensina, você divulgando esse trabalho, você vai estar discipulando alguém, você vai estar ensinando alguém a palavra de Deus. Então, na medida que você compartilhar o vídeo, né, as aulas, você já vai estar fazendo também discípulo, você já vai estar também discipulando através dessas aulas que Deus está falando conosco de uma forma sobrenatural. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 7, sobre o discípulo e a fé. Nós entendemos que o discípulo ele não pode andar de maneira nenhuma a fazer a obra do Senhor se não for por intermédio da fé. Então tudo está baseado na fé. A nossa obra, o que nós fazemos na obra do Senhor, está baseado na fé. Então o texto, a leitura bíblica aqui para nós estarmos entrando aqui na nossa lição, diz assim em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se vê. Então, para nós usar a nossa fé, é preciso nós esperar, né, no Senhor, ter a confiança de que aquilo ali vai acontecer. Nós não estamos vendo, mas nós estamos usando a nossa fé, crendo que o sobrenatural vai acontecer na nossa vida. Então é preciso nós usarmos a nossa fé, né, voltada para o Deus de Israel. A nossa introdução aqui da nossa lição de hoje está escrita assim, ó. A maior definição para a fé é do texto bíblico que introduz este comentário. A fé é a base da esperança que faz o crente seguir adiante, firmado nas promessas de Deus e deixando para trás as dúvidas, incerteza e a incredulidade. A palavra fé deve estar junto de nós em nossos corações. Então nós entendemos que a palavra fé, ela tem que estar junto de nós e além de estar junto de nós, ela tem que estar dentro do nosso coração. Porque na medida que a fé está dentro do nosso coração, nós acreditamos que a promessa de Deus vai se cumprir em nossas vidas. Por mais que nós não vejamos a promessa, mas quando a gente usa a nossa fé, nós acreditamos que a promessa do Senhor vai se cumprir na nossa vida. A fé é um ponto de partida para o pecador conhecer ao Senhor e receber a salvação. Segundo o apóstolo Paulo, a fé nasce na vida de cada um
quando se ouve a palavra de Deus, que é também o alimento que o alimento que é. A fé se torna cada vez mais consolidada e robustecida. Ter fé é vital para as relações do crente com Deus. É impossível estar em comunhão sem ela, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós entendemos aqui que é necessário nós termos a nossa fé, né, enraizada, porque na medida que nós usamos a nossa fé, e nós podemos entender também que a fé, ela vai ser renovada na nossa vida através de nós estudarmos a palavra de Deus. Tem pessoas que querem ter uma fé renovada, tem pessoas que querem aumentar a sua fé, mas nós entendemos que nós só vamos aumentar a nossa fé se for de acordo com a palavra do Senhor. Então, quando a gente lê a palavra, quando a gente estuda a palavra, automaticamente nós renova a nossa fé. A nossa fé é renovada. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão perdendo a sua fé porque não medita mais na palavra do Senhor, não medita mais na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele deixou escrito, né, que combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a minha fé. Nós entendemos diante desta palavra, meus amados irmãos, que a fé, ela não pode ser perdida. A fé, ela tem que ser guardada. E como que nós vamos guardar a nossa fé? Por intermédio da palavra. É a palavra de Deus que vai fazer nós guardar a nossa fé e continuar firme nas promessas do Senhor. Davi falou: Senhor, eu escondi a tua palavra na tábua do meu coração para mim não pecar contra ti. Então Davi está dizendo que quando ele está guardando a palavra, escondendo a palavra, ele está com a sua fé guardada e renovada, porque a qualquer momento ele pode usar a fé. Então a fé, ela tem que ser guardada, ela não pode ser perdida. Nós não podemos perder a nossa fé, nem que nós guardamos a nossa fé, porque no momento certo nós vamos precisar de usar ela e na medida que nós guardamos ela, nós vamos saber onde é que ela está. Então Paulo fala: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a minha fé. A importância da fé, nós temos aqui a importância da fé no Antigo Testamento e também nós temos a importância da fé no Novo Testamento, na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Se você percorrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vai descobrir que ela é o livro que trata das relações do homem com Deus, mediante a fé. A fé é de tal importância que o capítulo 11 de Hebreus é considerado como a galeria dos heróis da fé. Eles viveram nos tempos do Antigo Testamento e estavam firmados nas promessas de Deus. E estavam firmados na promessa de Deus. Nesse livro de Hebreus aqui, fala sobre os heróis da fé. Nós podemos entender que eles guardavam a fé, eles estavam firmados com a fé, e na medida que os heróis da fé, né, que está lá em Hebreus, eles guardavam a fé, eles tinham importância na obra do Senhor, eles tinham intimidade com Deus. É por isso que eles guardavam a sua fé. Através deles guardar a fé, eles revelavam a intimidade que eles tinham com o Senhor. Hoje, para nós termos intimidade com Deus, é preciso nós termos fé. Sem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então nós temos que usar a nossa fé e acreditar que o sobrenatural de Deus vai acontecer na nossa vida. Eles olhavam para a cruz, o divisor entre a velha e a nova aliança. Por causa de sua fé, foram massacrados, vituperados, perseguidos, mas em momento algum fraquejaram, pois estavam certos de que a promessa do nascimento de Jesus Cristo, não obstante a verem de longe. Nós podemos entender que eles aqui sofreram, eles foram martirizados, eles foram vilipendiados, tudo isso por causa da fé. Então nós entendemos que aquele que quer servir a Cristo verdadeiramente,
ele vai passar por luta, ele vai passar por humilhação, ele vai passar por perseguição. Só que o que eu acho interessante é que eles guardavam a fé dele, tanto no Deus de Israel, que eles não fraquejavam. Aqui o historiador diz que eles não fraquejavam, pois eles estavam certos da promessa do nascimento de Jesus. Então, para acreditar na promessa do nascimento de Jesus, era preciso eles estar com a sua fé renovada. Era preciso eles estar com a sua fé guardada no Deus de Israel. Por isso que eles acreditavam na promessa do Filho de Deus. Hoje em dia tem muitas pessoas que têm dificuldade de acreditar nas promessas que recebem do Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes está faltando a fé. E uma vez que falta fé, você não vai agradar a Deus. É por isso que Deus quer que nós usamos a nossa fé. A nossa fé é o nosso combustível para que nós venhamos caminhar firme nas promessas do Senhor. Vamos usar a nossa fé. Nós, como discípulos do Senhor, nós como servos do Senhor, nós como ministro do Evangelho de Cristo, nós temos que usar a nossa fé. Não podemos deixar de usar a nossa fé de maneira nenhuma. Use a fé que você tem. A fé no Novo Testamento. Os crentes da atualidade, segundo o escritor do mesmo livro bíblico citado acima, são mais bem-aventurados do que o do Antigo Testamento. Por que os do Novo Testamento é mais bem-aventurado do que dos antigos? Vamos ver aqui, ó. No caso dos crentes de hoje, o sacrifício de Cristo pela morte de cruz foi consumado no passado, mas projeta o futuro com segurança. O fato de que se Deus cumpriu a promessa que tantos heróis da fé almejavam, mesmo que eles não tenham fisicamente alcançado. Nós podemos entender que os heróis da fé, fisicamente, eles não alcançaram a promessa. Mas hoje nós que fazemos parte da nova aliança, do Novo Testamento, da igreja primitiva de Cristo, hoje nós usamos a nossa fé e muitas promessas de Deus é alcançada nas nossas vidas. Tudo isso por intermédio da fé. Deus dará continuidade aos seus planos até que se consuma todas as coisas. O que nós podemos entender é que os planos de Deus, os projetos de Deus, sempre vai ser concretizado. Todos os planos e projetos do Senhor sempre vai se cumprir em nossa vida. É por isso que nós, como servos do Senhor, temos que usar a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa fé. E principalmente nós que somos servos do Senhor, que vivemos na fé cristã, temos que estar com essa fé baseada na nossa vida, para que nós venhamos ter sucesso na nossa caminhada. Então é preciso nós usar a nossa fé na vida cristã, naquela caminhada que nós estamos tendo com o Senhor. Então use a sua fé, não desista da sua caminhada. Muitas das vezes você tem desistido, está faltando fé, porque você não tem mais meditado na palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus é um combustível para reforçar a sua fé e você não vai desistir das promessas de Deus. Deus tem promessas para cada um de nós, mas para que as promessas do Senhor se cumpram em nossa vida, é preciso nós usarmos a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quer agradar a Deus? Use a sua fé. Quer agradar ao Senhor? Medita na palavra e busca o Senhor em espírito e em verdade e renova a sua fé por intermédio da palavra. Tudo quanto fizemos, se não tivermos a fé como base, não terá sentido algum. A Bíblia diz que aquilo que não se faz porque por fé constitui-se pecado. Aquilo que você não se faz por fé constitui-se pecado. Então o que Deus quis dizer conosco? Hoje em dia tem muitas pessoas que fazem as coisas, mas não está fazendo usando a fé. Às vezes faz porque quer fazer, outros faz por obrigação, mas tudo que nós fazemos tem que ser baseado usando a fé. Hoje em dia, para nós falarmos do amor de Deus, nós temos que usar também a fé. Hoje em dia tem pessoas que não falam mais do amor do Senhor porque perderam a fé. Mas na medida que você está com a sua fé renovada,
você vai falar do amor de Deus. E a obra do Senhor vai se concretizar na sua vida. Então não deixe de pregar a palavra do Senhor. Use a sua fé, né? Use a sua fé da maneira que tem que ser usada e ganhe almas para o reino de Deus. Pregue o evangelho com poder e com graça. Porque hoje em dia tudo que nós fazemos, se não for por intermédio da fé, é pecado. Por quê? Porque sem fé vai ser impossível agradar ao Senhor. Então, se não está agradando a Deus, você está pecando contra o Senhor. Então, use a sua fé e agrade ao Senhor. Por que a fé é tão importante na nossa vida? Às vezes tem pessoas que não entendem a importância da fé. É muito importante a fé na vida do servo de Deus, na vida do cristão, na vida daquele que aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, né? Então nós podemos entender aqui por que a fé ela é tão importante na nossa vida, né? Vamos entender aqui, ó. Porque a fé não se estiver operando, a incredulidade predomina, gerando incerteza, fracasso, dúvida e jamais realizará qualquer coisa para Deus. Está vendo por que a fé ela é muito importante na nossa vida? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a vista das que se espera. Então, sem fé, você vai ter incerteza sem fé, você vai ter fracasso. É por isso que a fé ela é muito importante na nossa vida. Então, sem fé, você vai ter incerteza, você vai ter fracasso. E a terceira palavra, você vai ter dúvida. Porque a fé, ela não traz dúvida. Se você está fazendo algo para Deus e você está duvidoso, você não está usando a sua fé. Porque na medida que você usa a sua fé, você vai estar abolindo toda sorte de dúvida. Você não vai ter dúvida no seu coração. Criou uma dúvida, uma raiz de dúvida, está faltando fé. Na medida que você tem a fé, a dúvida vai sair. E aí as coisas do Senhor vai começar a acontecer na sua vida. Às vezes você quer fazer algo, mas você está em dúvida. Se você está em dúvida, é porque você não está usando a sua fé. Então use a sua fé. E aí você vai ter sucesso na sua caminhada. Esse sentimento deixa o crente indeciso, o que compromete o seu caminho vitorioso, pois poderá agir como Pedro, que o primeiro momento deu passado firme sobre as águas do mar, mas logo começou a afundar. O que nós aprendemos com isso aqui? Pedro, quando ele usou a sua fé, a Bíblia diz que Pedro ele desceu do barco e foi caminhando sobre as águas para ter um encontro com o Senhor Jesus. Então Pedro foi o segundo homem que quebrou a lei da gravidade. Por quê? Porque Pedro foi o segundo homem que andou sobre as águas. Pedro usou a sua fé. Na medida que Pedro estava usando a sua fé, ele não estava com dúvida que ele chegaria diante do Senhor. Só que a Bíblia diz que o vento começou a soprar ao contrário. E Pedro começou a olhar o sopro do vento, começou a olhar a dificuldade e Pedro foi perdendo a sua fé. O que nós aprendemos com isso, meus amados irmãos? Na hora que nós começamos a olhar as dificuldades que de tão perto nos rodeia, nós começamos a perder a nossa fé. Nós começamos a perder o nosso foco, que é Cristo. Então Pedro, quando ele olha a dificuldade, quando ele viu que o vento começou a soprar ao contrário, Pedro começou a perder a sua fé. E na medida que ele perde a sua fé, ele começa a afundar. Jesus pega Pedro pelas mãos e fala: levanta-te, homem de pouca fé. Então nós podemos entender que quando Pedro olhou as dificuldades, Pedro começou a afundar. Não olhe as dificuldades. Coloque Deus acima de todas as coisas. E essa dificuldade que você está vendo na sua vida como um gigante, ele vai se tornar pequeno, porque o Deus que você serve é maior do que essa dificuldade que você está enfrentando. Então use a sua fé e vença essa dificuldade que você está enfrentando. Pedro usou a fé, começou a andar por cima das águas. E se ele continuasse firme nas promessas, ele chegaria diante do Senhor e voltaria junto com o Senhor. Então, não duvide. A dúvida fez com que ele não soubesse se olhava somente para Jesus
ou para as circunstâncias diversas da sua vida. Então a dúvida que Pedro teve não trouxe mais certeza de que ele chegaria diante de Jesus. E aí ele começou a olhar as circunstâncias. Então, na medida que você estiver em dúvida, você vai começar a olhar as circunstâncias. Quando você começar a olhar as circunstâncias da vida, você vai deixar de caminhar. Você sabe por que muitas das vezes você tem desanimado, você não quer mais caminhar, porque você olhou as dificuldades da vida. Você olhou as circunstâncias da vida e deixou de olhar para Cristo. Você tem que deixar as circunstâncias de lado e passar a olhar para Cristo, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Cristo é o nosso autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que olhar somente para Cristo e deixar a circunstância de lado. Por mais que a circunstância esteja difícil, mas olhe para Cristo, porque Cristo é que vai te dar a vitória. Amém, meus amados? O objetivo da fé. Você vai aprender agora que a sua fé deve estar em torno da pessoa de Jesus. O autor aos Hebreus, ao concluir sua profunda reflexão sobre a fé, finaliza olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo, essa palavra gozo significa alegria, o qual pela alegria que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e assentou-se à destra do trono de Deus. Então a nossa fé tem que estar baseada em Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Vamos usar a nossa fé e que a nossa fé venha estar baseada em Cristo. As qualidades da fé. Fé para a salvação, fé vitoriosa, dom da fé. Então nós temos aqui 3 qualidades da fé. Fé para a salvação. Esta fé é aquela que leva o crente a reconhecer os seus pecados e aceitar o sacrifício de Cristo. Ela é o ponto de partida que introduz o crente à vida cristã, mediante o novo nascimento e como a centelha que dá a partida para fazer funcionar o motor de qualquer veículo. Então a fé é como uma centelha que dá a partida para funcionar qualquer veículo. Quando você usa a sua fé, você dá a partida na sua vida e você vai longe. Então é preciso você usar a sua fé para dar partida aí no seu motor espiritual, para que você venha caminhar e estar firme com o Senhor. Então a fé, ela é para a salvação. Hoje em dia tem pessoas que têm dificuldade de aceitar a Cristo porque ele não tem fé que Jesus é o Salvador. Então está faltando fé. E na medida que está faltando fé para essa pessoa, ele não vai aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas ele só vai aceitar a Cristo quando ele usar a sua fé para a salvação. Aí sim, uma vez ele usando a fé, ele vai acreditar que Jesus Cristo é o único que pode salvar a sua vida. Use a sua fé para que você venha a ser salvo por intermédio de Cristo, porque Ele é o autor da nossa fé. Fé vitoriosa. Você vai descobrir que no exercício da vida cristã, a fé varia de intensidade. A Bíblia fala que pouca fé, nós podemos ver a Bíblia falando sobre pouca fé, nós podemos ver a Bíblia falando fé como um homem cheio, nós podemos ver a Bíblia falando como fé sobre um grão de mostarda, né? E também sobre a medida da fé. Então nós temos aqui passagens bíblicas aqui de cada palavra que eu citei, né? Em Mateus no capítulo 6, o versículo 30, tanta fé. Mateus 8, 10 fala fé como um grão de mostarda. Em Mateus 17, versículo 20, fala como um homem cheio de fé. E Atos 6, o versículo 5, é sobre a medida da fé. Então nós podemos entender aí que a fé, ela varia. Tem pessoas que têm a fé variada mais do que o outro. Outra pessoa tem fé mais do que eu. Ou eu tenho fé mais do que outra pessoa. Então a fé, ela é variável. Jesus chega para Pedro e fala que Pedro ele era um homem de pouca fé. Agora imagina os que ficaram dentro do barco.
Se Pedro, que saiu de dentro do barco, caminhou, quebrou a lei da gravidade, andou por cima das águas, Jesus chama ele de pouca fé, imagina quem ficou dentro do barco, né? Mas a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos falar para o monte que ele sairia de um lugar para o outro. O monte teria que transportar de um lugar para o outro. E quando Jesus fala sobre a fé, Jesus fala que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? O grão de mostarda é a semente menor que existe, mas é uma das árvores maiores também que existe. Então essa semente menor se torna uma árvore maior. Então use a sua fé, por mais pouca que ela seja, use a sua fé e a sua árvore espiritual vai crescer tremenda de uma forma que ninguém vai entender. Use a sua fé e não desista. Dom da fé. O dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se de manifestação sobrenatural para a realização de maravilhas, sendo uma particularidade que o Espírito concede ao crente para ser útil no reino de Deus. Tal assunto abordaremos mais detalhadamente na lição de número 11, que nós estaremos falando ainda. Então nós podemos entender que tem pessoas que têm o dom da fé. A fé também é um dom. A fé é um dom dado por Deus. Porque o que é um dom? É uma dádiva. E o que é uma dádiva? Algo que você não merecia, mas você alcançou. Então Deus te deu. Então a fé, ela é um dom. Tem pessoas que têm a fé para usar com dons de maravilhas, outros têm a fé para usar com milagres sobrenaturais. Exemplo da fé de Pedro, que Pedro, quando ele estava indo para o cenáculo para orar, a Bíblia diz que tinha um coxo e pedia esmola. Essa fé que Pedro tem é uma fé sobrenatural. É uma fé que faz acontecer o impossível. Aí a Bíblia diz que aquele homem lhe pede uma esmola. Ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Então Pedro usou essa fé sobrenatural para realizar maravilhas para a obra de Deus. Então a fé que nós temos não é para nós se gloriar diante do que está sendo feito. Não. A fé é para que o nome do Senhor seja glorificado. Você tem que usar a sua fé para que o nome de Deus seja glorificado e para que a obra do Senhor também venha a ser feita. Tem pessoas que têm fé, mas não faz a obra. Outros têm fé, mas não quer se disponibilizar a usar a fé da maneira que tem que ser usada. Então Pedro, ele usa a fé. Exemplo, quando Pedro também, a sua sogra está com febre, Pedro ora pela sua sogra e a sua sogra é curada da sua febre e nunca mais ela se tornou uma mulher com febre. Então Pedro usou a sua fé. Então nós temos que usar a fé para que a obra do Senhor venha a ser feita. É por isso que Deus quer que nós renovamos a nossa fé cada dia mais e mais. Na medida que você deixa de fazer a obra do Senhor, é porque está faltando fé na sua vida. Então você tem que voltar novamente a fazer a obra de Deus e a usar a sua fé da maneira que ela tem que ser usada. Você, como um discípulo de Deus, como servo do Senhor, use a sua fé. Não deixe a sua fé parada, paralisada. Não, use a sua fé. Toda ferramenta, para ela ser molada, ela tem que ser usada. Então, para você renovar a sua fé, use ela. Ore por alguém, apresenta alguém em oração, apresenta alguém, use a sua fé. Não deixe a sua fé parada. Use a sua fé. Os efeitos da fé. Tenha a fé como base da salvação. Já foi dito anteriormente que a fé é a base para a salvação. Crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação é um ato de fé. Então, crer no Senhor Jesus para a nossa salvação é um ato de fé. Eu tenho fé para a minha salvação, porque eu creio no Senhor Jesus. Então, eu uso a minha fé crendo que Jesus é o meu Salvador. É Ele que vai me salvar. É Ele que me libertou. Então, eu uso a minha fé como discípulo de Jesus. Eu uso a minha fé crendo que Jesus é o meu Salvador. Só que tem pessoas que não têm essa fé para entender que Jesus é o seu Salvador. E aí acaba que não aceita Cristo, né? Como crente em Cristo, temos a responsabilidade de compartilhar da fé. Uma fé que opera a salvação, libertando e, mais impermanente,
pecador em um santo adorador. Você tem que usar a sua fé para você ganhar almas para o reino de Deus. Na medida que através da sua fé você ganhou uma alma para Cristo, aquele pecador vai sair daquele mundo de pecado e ele vai se tornar um adorador. Então use a sua fé para ganhar almas para o reino de Deus. Salve alguém, liberte alguém, use a sua fé, pregue a palavra de Cristo da maneira que tem que ser pregada, liberta essa pessoa do mundo. Uma vez que ele saiu do mundo, ele vai se tornar um adorador. Então use a sua fé para poder libertar alguém. A fé ela tem que ser usada para que alguém venha a ser liberto. Amém? Ao expor o plano da salvação dentro da plenitude da fé aos descrentes, você o faz crendo, tendo convicção, o conhecimento do pecado e a aceitação de Jesus como único e suficiente Salvador. Mostra que a fé está agindo no coração do homem. Você precisa sentir a mesma ansiedade e responsabilidade do apóstolo Paulo, que afirmou: ai de mim se não pregar o evangelho. Ou seja, o amor de Cristo deve constrangê-lo a proclamar a palavra para produzir fé em seus ouvintes. 1 Coríntios 9,16. Então o que eu tenho que fazer? Usar a minha fé, pregar a palavra de Cristo e arder o coração para poder ministrar a palavra, assim como ardia o coração de Paulo. O apóstolo Paulo ele dizia: ai de mim, se não... Desculpa. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então nós temos que usar a nossa fé para anunciar o evangelho. Nosso coração tem que arder para nós pregar o evangelho. Era isso que Paulo fazia. Era isso que o coração de Paulo ardia. Paulo falava: ai de mim se eu não proclamar o evangelho. Hoje em dia, meus amados, tem pessoas que não pregam o evangelho. Sabe por quê? Porque está com vergonha do evangelho de Cristo. E Paulo fala, o próprio Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é poder para a salvação de todos aqueles que crê. Meu amado, não se envergonhe do evangelho de Cristo. Pregue na faculdade, pregue na empresa, pregue a todo momento, pregue dentro do ônibus, pregue a todo momento que você tiver. Não se envergonhe de pregar o evangelho de Cristo. Faça a obra do Senhor, proclama o evangelho. Paulo falou: ai de mim se eu não anunciar, se eu não pregar, se eu não ministrar, ai de mim. Então vamos pregar o evangelho. E o que eu acho também interessante é que a fé, ela gera em nós uma segurança. Todo mundo que tem fé, ele vai gerar uma segurança na vida dele. Essa fé, ela tem poder de gerar uma segurança em nós. Ó, quem está em Cristo passa a viver em segurança, mesmo que as circunstâncias à sua volta sejam adversas. Tá vendo? Quem está em Cristo passa a viver com segurança, mesmo que as circunstâncias, as lutas, as provas tá vindo, as perseguições tá vindo. A segurança dele é tanta, ele usa a fé dele, tanta em Cristo, que ele tem uma segurança total. E por mais que a circunstância adversa esteja difícil, a fé dele vai trazer uma segurança nele, em Cristo Jesus. Por quê? Porque a fé gera segurança. No caso, as palavras do salmista: pelo que não tememos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem por sua braveza. Olha a segurança que o salmista está tendo no Deus de Israel. Aí ele fala aqui no Salmo 46, o versículo 2 e 5, ó: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus o ajudará ao romper da manhã. Irmãos, olha a segurança que a fé do salmista Davi que ele tem. No Salmo 46 ele fala: ainda há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e eu não serei abalado. Então nós podemos ver a segurança que a fé do salmista Davi era tanta que ele falou:
que por mais que os montes se transportem, o Senhor seria com ele. A fé, ela também não vê o fracasso. Quando a gente paramos para observar demais os nossos fracassos, é porque está faltando a fé. Porque a fé não vê o fracasso. Quer ver? Aquilo que na visão de muitos aparenta fracasso, para o verdadeiro crente, é um meio de fortalecer a sua fé e passar a depender mais de Jesus. Tá vendo? A fé não vê fracasso. Às vezes para você é um fracasso, mas para mim não é. Às vezes para mim é um fracasso, porque muitas das vezes está faltando fé, mas para você não é. Porque muitas das vezes a sua fé está renovada. E na medida que a sua fé está renovada em Cristo, você não vai ver fracasso. Porque é Cristo que pode resolver os nossos problemas. É Ele que nos dá a vitória. Então, na hora que nós estivermos com a nossa fé ligada em Cristo, nós não vamos ver fracasso. E outra, a fé, ela não nos mostra o nosso fracasso, e essa fé, ela ainda produz em nós a vitória. Além dela não nos mostrar o fracasso, ela vai produzir em nós a vitória. Toda fé, ela vai produzir vitória. Sabe por quê? Para concluir, vale adaptar o texto do autor desconhecido. Enquanto a dúvida olhar para baixo, enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para cima, para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde, eu creio. Ó, enquanto a dúvida pergunta quem crê, porque a Bíblia diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Então, se você crê, seja batizado. Agora, se você não crê, já está condenado. Jesus falou, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Então, exemplo, a dúvida pergunta, quem crê? Porque quando você fala quem crê, você não está tendo certeza daquilo que você quer. Então, é por isso que você faz a pergunta, quem crê? Mas quando a dúvida pergunta quem crê, a fé responde, eu creio. Às vezes, quando a gente pergunta para alguém assim, quem crê nisso ou naquilo e tal, aí a pessoa fica com dúvida, porque às vezes acaba não acreditando, né? E crer é acreditar. Só que às vezes tem pessoas que não acreditam, e na medida que ele não acredita, quem tem fé fala assim, olha, eu creio, eu acredito, eu sei que vai dar certo, eu confio. Então a fé, ela vai trazer essa certeza, a fé vai trazer essa segurança de que o discípulo de Cristo tem que ter fé, tem que usar a fé. Discípulo de Cristo tem que usar a fé. Toda pessoa que serve a Cristo, ele tem que usar a sua fé. Amém? Meus amados, nós estaremos ficando por aqui. Eu quero deixar 3 perguntas para vocês aqui, baseadas nessa lição de hoje. A primeira pergunta é assim, ó. Defina a fé segundo a introdução. Defina a fé segundo a introdução. A segunda pergunta, por que a fé é tão importante na vida cristã? Se você souber a resposta, você vai deixar aí nos comentários, tá? Eu quero que você assista essa aula até o final e responde. Deixa as perguntas aí nos comentários aí. E aí eu vou te falar se você acertou ou não. Amém? Belezinha? Deixa também aquele like aí. Assista os vídeos, deixa o like. Deixa seus comentários, que para nós é muito importante, né? Para mim é muito importante o seu comentário. Talvez você não sabe o quanto que é importante o seu comentário. Mas o seu comentário para mim ele é muito importante. O seu comentário renova a minha fé e me dá mais ânimo para continuar com essas obras maravilhosas vindo da parte de Deus. A terceira pergunta e última. Cite pelo menos 2 efeitos da fé em nossa vida. Você vai citar aí pelo menos 2 efeitos da fé em nossa vida. Amém? Meu amado, fique na paz do Senhor. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando.
você e sua família. Nós estaremos aí na próxima segunda-feira com a lição de número 8 e nós estaremos falando sobre o discípulo e a obediência. Segunda-feira nós estaremos de volta aí, em nome de Jesus. Meu amado, fique na paz do Senhor. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho. Vamos junto. Deus abençoe.